Hoje nós vamos ver o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse segundo capítulo, ele vai tratar da vontade. Ele diz assim: comparemos a mente humana a espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Nós estamos comparando a nossa mente, a mente do ser humano, a um espelho onde a consciência lúcida reflete. Quer dizer que a nossa mente, ela é um espelho que reflete as forças vindas da consciência lúcida, da consciência desperta. Que consciência é essa? E se existe uma consciência desperta, uma consciência lúcida, existe também uma consciência que não seja desperta, que não seja lúcida? Então aqui nós vamos entender que a consciência lúcida é aquela consciência que num dado momento do seu trabalho evolutivo, ela acorda. Ela, antes disso, ela era adormecida, mas ainda assim, no campo da materialidade, ela operava, como os animais e as plantas. É uma consciência embrionária, e nem por isso deixa de atuar, porque a planta cresce em busca do sol, ela lança raízes, ela faz fotossíntese, o animal vai em busca de alimento, se reproduz, defende o seu território, ataca, defende-se, mas não tem consciência de si mesmo, não sabe da sua existência e não tem o poder de decisão. É movido por um impositivo, um determinismo que é um instinto. A partir de um ponto da evolução, esse princípio inteligente, ele acorda, como nós estudamos lá em Evolução em Dois Mundos. No início, tem só lampejos, mas na medida que vai se desenvolvendo, vai mantendo-se mais acordado. E quanto maior, mais ampla essa consciência, maior responsabilidade ele assume perante o seu destino. Porque quando está lá na condição de animal, de planta, é guiado, é levado, é cuidado muito de perto. À medida que se descobre como individualidade, que percebe que todas as suas ações desencadeiam uma reação, então ele vai trabalhar, ele vai operar no campo da inteligência, da racionalidade, para agir certo e colher os frutos daquilo que é certo. Essa consciência lúcida é o espírito. E quando nós falamos espírito aqui, nós estamos dizendo que o princípio inteligente aí ele avançou. Quando a gente pega lá no livro dos espíritos, os espíritos respondem a Kardec quando Kardec indaga da relação do homem com as outras espécies aqui na Terra. E os espíritos falam: o homem foi escolhido por Deus para cuidar de todas as outras espécies, porque é Ele que reúne melhores condições para isso. E aí então o Kardec pergunta: e este homem, ele vai ver Deus? E aqui a gente vai entender que ver é compreender Deus, porque a gente vê com os nossos olhos só aquilo que é material. Deus não é matéria, então nós poderemos compreender. Aí ele diz: o homem poderá ver Deus face a face? Aí os espíritos respondem: este homem que está aqui na terra não consegue, falta ali atributos, falta ali capacidade para isso, sensibilidade, percepção, abertura dessa consciência não é tão alargada, não é tão dilatada ainda, mas será dado ao homem compreender Deus na medida em que ele vai se esforçando e ele vai avançando, aí ele vai poder compreender. Quer dizer que os espíritos que nos dirigem, eles compreendem Deus muito mais do que nós compreendemos. É o mesmo Deus, é o Deus único,
Mas cada um, na sua etapa de evolução, se relaciona diferentemente com Deus. Ontem e antes nós estudamos essa parte dos Espíritos. Mas nós achamos tão complexo, tão difícil. Olha como esclareceu. Pois é, e ela é mesmo. Então, essa consciência lúcida somos nós, que ainda não estamos totalmente lúcidos, mas já sabemos que nós existimos, que nós temos uma individualidade. Individualidade é que nós somos separados um dos outros, nós estamos separados dos outros elementos da natureza, e nós, como individualidade, nós temos os nossos sentimentos, nós temos a nossa inteligência, nós temos os nossos defeitos e nós temos a nossa qualidade. Saber disso e saber que tudo o que não é criado pelo homem é criado por uma força superior é estar desperto. Já estar desperto. Não totalmente, porque isso vai aumentando cada vez mais. Então diz que essa consciência lúcida, por que não dizer a alma, a própria alma? Ela vai se utilizar da mente para agir, para interagir e para se direcionar perante a criação. A mente, ela reflete a imagem dessa consciência, a imagem dessa alma. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações. Aqui Emmanuel, para se fazer mais compreendido, para que a gente possa entender didaticamente, ele dividiu a mente em departamentos. Essa divisão, ela não existe na prática. As coisas, elas estão todas se relacionando uma com a outra, se interpenetrando, mas para facilitar o entendimento, ele dividiu a mente em departamentos, dizendo que na mente tem um departamento do desejo, que é muito importante, principalmente para os espíritos que estão em escala inferior. O desejo é algo que deverá ser controlado no futuro. É algo que deverá ser dominado. Aquele que age pelo desejo, ele arrastado por ilusões, por fantasias, se machuca muito. Mas se não houver o desejo, o ser não sai do lugar. É para atender o campo do desejo que a gente começa a fazer os nossos movimentos. Quando mais avançado, os desejos passam a estar completamente sintonizados com a vontade. É diferente desejo com vontade, por causa do sol ali. Desejo de vontade. A vontade, ela é uma ação da alma. A alma consciente, a alma com conhecimento, a alma estruturada, ela tem vontade. E quanto mais evoluída a vontade dela, coincide mais com a vontade de Deus. E através dessa vontade, ela sabe se portar perante os acontecimentos. Ela sabe como agir, o que fazer. Então é uma atitude positiva, é uma atitude ativa, ela age. Recuar também nesse caso é agir. Sabe a hora de recuar, a hora de recolher, a hora de falar, a hora de silenciar. Isto é vontade. A hora de gastar, a hora de economizar. Isso é vontade. Desejo é uma coisa que nos leva a ir frente ao objeto material, seja qual for a natureza dele. Mas a gente não tem, quando está no campo do desejo, nenhum controle. Somos arrastados pelas circunstâncias. É um impulso. É passivo. E aí então, muitas vezes, toda a problemática que nós encontramos é por causa do desejo. Mas se nós não tivermos esse desejo, no início, no começo da nossa evolução, nós não saímos do lugar, porque nós não temos no início nem a vontade firme, porque falta-nos conteúdo, falta material, falta experiência de vida
para ter vontade, para ter direção. Então tem que haver alguma coisa para nos impulsionar, nos lançar para a vida. Então a gente tem vontade, eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu tenho vontade de ir em tal lugar, eu tenho vontade de fazer uma festa, eu tenho vontade de encontrar uma pessoa. É uma coisa, né? Agora, eu tenho desejo, sou controlado pelo desejo. Quantas vezes em trabalho mediúnico, ou que envolve espiritualidade, quando a gente está com o campo da intuição aberto, os espíritos vêm e falam, é necessário silêncio, está havendo muito barulho. E tem gente que não abre a boca, mas faz um barulhão. É o campo do desejo. Fica toda hora emitindo ondas, que quer que seja assim, que quer que seja do outro jeito, que quer que seja do outro jeito. Então, para o mundo espiritual, os nossos desejos, eles são muito barulhentos. Tem médiuns que às vezes, dependendo de quem está participando da atividade, ele tem que interromper a atividade, mudar a natureza dela, fazer uma leitura, se ele estava psicografando ou se ele estava incorporando, tem que parar e fazer uma outra coisa. Tal é o barulho que nós emitimos pelos nossos desejos. Então, desejo é assim, é uma máquina desenfreada. É uma máquina desenfreada. É um dos departamentos da nossa mente. Agora, quando o espírito está evoluído, a vontade, ela é soberana. Ela controla o desejo. Quer dizer, ele tem vontade ainda, ele tem interesses, mas os interesses para as realizações, para não ficar acomodado, ele está sendo divinamente dirigido por um bom senso, por uma retidão. Outro departamento, o departamento da inteligência. Tudo isso aqui na mente, né? O Emmanuel está dividindo para facilitar a mente em várias seções. Uma é a do desejo, nós acabamos de falar. Outro, o departamento da inteligência. E através desse departamento da inteligência nós vamos aumentando a nossa cultura. Cultura sobre tudo. Tudo é importante aprender. Aprender sobre cozinhar, sobre administração doméstica, aprender sobre a história da nossa humanidade, o que nos levou aqui, né? Quando nós conhecemos a história da nossa humanidade, quando nós somos chamados a estar atuando em algum campo, nós sabendo o que já aconteceu em outras épocas e não deu certo, nós não repetimos aqueles erros, né? E é a inteligência também que vai domesticando a natureza. Criando métodos, né? Exatamente. Imaginemos então como era a natureza, né? A natureza selvagem, a natureza rústica, e o que o homem de inteligência já fez com ela, está domesticando. Construiu abrigos, construiu equipamentos para diagnosticar problemas de saúde, drogas para anestesiar, para tirar a dor, meio de transporte, meios de comunicação rápida. A nossa inteligência foi a que nos colocou a nos perder no início, porque quando nós ganhamos nesse momento de despertamento, nós saímos, antes era meramente instinto, e a gente desperta, ficamos muito encantados conosco mesmo e com a própria inteligência, e aí nos afastamos de Deus. Surgimento do orgulho. Eu sou inteligente, eu posso fazer as coisas, eu não preciso de ninguém e nem preciso de Deus. E aí nos metemos em um monte de confusão, e nós estamos reencarnando até hoje por causa de coisas que aconteceu já há milênios, de ações negativas que aconteceram há milênios. Eu estava ouvindo a entrevista que foi feita com a filha do Peixotinho. O Peixotinho é aquele médium de materialização, era uma mediunidade fabulosa, quase que incomparável no campo da materialização. Seria o Chico na psicografia, né? O Divaldo na fonia, e o Peixotinho aqui no Brasil na materialização. Uma coisa fabulosa, mediunidade impressionante, que se não tivesse
bem encaminhado, podia causar um monte de complicação. E a filha estava falando que a vida inteira dela, já vocês vão entender o que tem a ver com isso daqui, né? Porque eu dou um pulo para outra coisa, mas vocês vão ver o que tem a ver. A vida inteira elas e as irmãs passaram orando para ele não desencarnar, porque vinha um monte de gente para se curar através da mediunidade dele. Ele curou um monte de gente, mas ele mesmo não se curava da asma. E a crise de asma dele não era uma crise por mês, uma crise por ano, era toda hora. Quando eles achavam que estava melhorando, ele estava recomeçando o tempo inteiro com crise asmática. E aí ela falou, a Sheila, a médica, falou para ele, materializada, que é um problema que ele tinha um acerto, uma reparação de encarnações passadas. E aí a filha dele falou, mas deve ter sido de encarnações muito anterior, mas muito antiga, porque no livro Ave Cristo, lembra que nós lemos Ave Cristo aqui no sábado? Ele foi o padeiro, ele foi aquele que o Emmanuel retrata como um espírito que era muito equilibrado, um espírito com quem Jesus podia contar já naquela época, muito ligado às boas realizações, às boas práticas. Então, Ave Cristo, ele ocorreu onde? No primeiro século da era cristã. Ali ele já era um espírito equilibrado. Então imagine quando é que esse homem fez isso. Mais de 2000 anos atrás. Não quer dizer que tem coisas que a nossa inteligência se compromete para que a gente vá resgatar, reparar milênios lá na frente. Não é assim. Desencarnou, já vai reencarnar e já vai resgatar aquele problema. Então a inteligência que nos colocou a nos perder por causa do orgulho e do egoísmo é a mesma inteligência agora que tem que nos conduzir, que nos levar a uma condição espiritual elevada. É um outro departamento na nossa mente. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, olha só, a nossa mente tem todos esses departamentos. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Talvez nós não consigamos assimilar tudo o que o Emmanuel quis nos dizer aqui, nesse capítulo. Porque ele está trazendo verdades muito profundas nesse livro Pensamento e Vida. Mas uma coisa já deu para nós entendermos. Se a vontade é o gabinete da mente, quem é que está no gabinete? Em qualquer empresa. Quem é que fica no gabinete despachando? É o dirigente. É o administrador. É o que expede a ordem, é o que envia o comando. Então, a vontade deverá ser para o espírito que quer caminhar bem nas suas existências, deverá estar no piloto, no comando da sua própria mente. Todas as outras seções elas são importantes, da imaginação, da memória, da inteligência, do desejo. Mas se cada departamento desse estiver agindo por conta própria e estiver indo na frente da vontade, algum problema vai acontecer. Algum problema no campo da dor e do sofrimento, das decepções, das frustrações, da perda desnecessária de energia, da perda de tempo, do desperdício, que vai gerar remorso, né? Vai gerar arrependimento. Agora, para essa vontade também ser uma boa administradora, ela tem que estar sempre lúcida, ela tem que estar sempre bem tratada, bem nutrida. E nós nutrimos a nossa vontade com o contato com os bons espíritos, com o contato que nós temos com Deus. A vontade é a gerência esclarecida e vigilância,
governando todos os setores da ação mental. Coisa difícil isso, né? Difícil, mas se a gente trazer para as coisas mais simples da vida, não é tão difícil. Por exemplo, eu estou na frente de um doce muito gostoso. Qual é a primeira coisa que vai surgir? Em nós, em relação com o doce. Qual é a primeira coisa? Não é a vontade, é o desejo. O desejo de comer. Tem alguma coisa errada em ter desejo? Não tem, porque se a gente não tivesse desejo, principalmente nessa etapa que nós estamos, nós ia ser uma planta. Nós não ia sair do lugar. Se nós não saíssemos do lugar, nós não ia conhecer pessoas, nós não íamos relacionar com pessoas, nós não ia aprender com os atritos que tem que ter com as pessoas, a ter a paciência, a ter a tolerância, a ser humilde, a poder ajudar. Não vai fazer nada, sair de lugar, trancado dentro da minha casa, está bom demais, né? Não tenho desejo para nada, posso ficar trancadinho ali, sem fazer nada. Então, se eu não vou para o campo do trabalho, para o mar alto, como disse Jesus naquela passagem com Pedro, né? Pedro, coloca esse barco em mar alto, o mar alto da vida. Se nós não vamos, a nossa embarcação não corre nenhum risco. Não corre nenhum risco. Ela não vai virar, não vai furar a embarcação, mas também nós não vamos pegar os peixes. Nós também não vamos encher as nossas redes. Não vai sair do lugar. Então, frente a esse doce, a primeira coisa que vai vir é o desejo. Se o espírito não é disciplinado, ele come a panela inteira. Se a vontade, se o administrador lá no gabinete, né, da administração, que é a vontade, está de plantão, está observando, ele fala: o doce é bom, ele é muito gostoso, ele até pode ser nutritivo, coma moderadamente. Perceberam a relação de uma coisa com a outra? Porque também nós temos necessidades materiais. Se a gente abrir mão das necessidades materiais, se eu não comprar um sabonete perfumado para eu sentir um bom cheiro, se eu não comer um docinho, então eu desencarno. Não há o que vai me amarrar no meu corpo. Se eu não tiver nenhum motivo, nenhum trabalho, nenhuma realização, não há nada que me segure no corpo. Eu vou embora, porque eu sou de natureza espiritual. Mas a vontade deverá ser sempre a controladora, a mantenedora, a administradora que sabe distribuir através de todos os outros setores os recursos para as províncias do nosso ser. A mesma coisa nós podemos colocar, eu entro numa loja, a primeira coisa que vai vir é o desejo. Ai, que desejo de comprar aquela roupa, aquela outra roupa, a outra roupa, né? Aí vem a vontade. Vamos pensar como é que está o nosso guarda-roupa. Isso nós não precisamos agora, mas é bom que você tenha desejo, porque vamos deixar assim, né? Anotado, reservado. A próxima aquisição será esta roupa, o dia que você se desfazer daquela outra. Está vendo? Nada é proibido, né? Agora, se a vontade sair de férias, for lá para a praia e deixar o desejo ao bel prazer, o que vai acontecer? Em todos os campos. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Olha que maravilha! Ele fala que Deus nos concedeu a vontade depois de noites escuras, milhares de noites escuras na nossa existência. Qual foi o período de noite escura na nossa existência? Foi quando nós não tínhamos a consciência iluminada, quando nós estávamos nos reinos inferiores, no vegetal, no animal, e mesmo nos primeiros homens, né? Muito pouco sabia. Ali a gente era movido pelo instinto, não acertava, não errava, mas também não tinha nenhum mérito.
nem conhecia a si mesmo. E agora Deus nos ofereceu. Também esse conhecimento espiritual que o Emmanuel está trazendo diretamente aqui, está na parábola da pesca maravilhosa. Acabamos de falar um trechinho dela, quando nós falamos que é necessário nós afastarmos um pouquinho da terra firme, né? Como Jesus pediu para o apóstolo Pedro, afasta um pouquinho o barco da terra firme. Para nós seria, afasta um pouquinho da comodidade, vamos fazer alguma coisa diferente, mesmo que isso requeira mais sacrifício, mais esforço, mais renúncia, porque se nós não formos para o mar alto, nada de ruim vai nos acontecer. Já estamos acostumados nesse território firme, sabemos como agir, conhecemos tudo, mas também nós não vamos pegar os bons peixes, que nos dará a felicidade. Também ali ele fala, né? Por trás desse símbolo, está esse conhecimento do período que nós passamos pelo instinto e depois despertamos na razão, quando o apóstolo Pedro fala assim: mestre, mas eu estive trabalhando a noite inteira e nada peguei. Mas como és tu que pede, que manda, né? Como é tu que manda, eu obedeço. Seria assim: todo o trabalho que Pedro tinha feito em outras encarnações, antes de conhecer a mensagem profunda do Evangelho de Jesus, ele tinha trabalhado no escuro. Por isso que ele não tinha pego, estava lançando a rede dele, quer dizer, toda vez que ele encarnava, ele colocava atenção para o lado esquerdo, o lado da materialidade. E agora, como é Jesus que manda, mesmo ele tendo feito todas essas tentativas, todas essas encarnações mal sucedidas, afastado da verdade, da luz divina, como é Jesus que mandava, ele tinha confiança plena, porque ele sabia que Jesus é um espírito superior. E aí então ele lança a rede para a direita e consegue alcançar o seu êxito. Talvez isso esteja acontecendo conosco. Estamos reencarnando, desencarnando, reencarnando, e não estamos trabalhando sobre a luz, estamos trabalhando na escuridão. E aí então Jesus fala: agora eu te farei pescadores de alma. Então fala que depois de um monte de encarnações na inconsciência, nós agora estamos trabalhando na consciência, estamos iluminados pelas verdades espirituais. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Nós estamos dizendo aqui que a eletricidade é a energia em movimento, o magnetismo é a energia em equilíbrio, forma estática, que o nosso pensamento é uma força eletromagnética, quer dizer, uma força que caminha continuamente através de linhas, de campos de força eletromagnética, e que eletricidade, magnetismo e pensamento é a base de tudo que acontece no universo, no plano físico e no plano espiritual. A gravidade que atrai os corpos, mantém ele preso aqui na crosta. A força que mantém os átomos unidos, as moléculas unidas para formar tanto os seres inanimados, os objetos, como os nossos corpos. A afinidade, que une uma alma a outra, forma os agrupamentos, está na base de tudo, esses três elementos. Mas, acima de todos eles, a vontade é o impacto determinante. Quer dizer que tudo isso realmente
são leis que mantêm as coisas em ordem, tanto as coisas que estão aqui na natureza terrena, quanto os acontecimentos espirituais. Mas quem muda o curso dela para o bem ou para o mal é a vontade. Então, todos os outros, eles são consequência, eles são efeito. O que a gente entende, como que nós podemos extrair isso daqui para a nossa disciplina espiritual? Que informação nós podemos trazer para iluminar a nossa vida já aqui na Terra? De que nós teremos que atuar no campo da vontade. Muitas vezes a gente quer mudar o curso do magnetismo, né? Vamos lançar o magnetismo para lá. O curso da eletricidade, vamos domesticar essa eletricidade para a gente utilizar ao nosso favor. Mas o que nós deveremos dar melhor atenção é a nossa vontade, porque é essa vontade que é a causa. As outras coisas, elas são tudo efeito. Vamos pegar um exemplo prático. Se a minha vontade ela é disciplinada, e a minha vontade é de colocar Deus acima de tudo, então eu estou protegido espiritualmente, porque essa vontade minha, ela já está emitindo raios eletromagnéticos ao meu redor, que por sintonia, por afinidade, atrai os bons espíritos. E, consequentemente, eu também crio um campo de luz ao meu redor que os espíritos inferiores não conseguem interferir negativamente, me trazendo mal-estar. Se a pessoa não dá atenção à vontade e ela quer resolver esses problemas de outra forma, ela vai gastar muita energia, vai gastar muito tempo e ela não vai ser bem sucedida. Ela fica buscando coisas externas à vontade. Vamos fazer alguma coisa. O que eu faço? Fico de joelho o tempo inteiro, rezando o tempo inteiro? Se eu ficar de joelho o tempo inteiro, será que eu vou conseguir me livrar de uma obsessão espiritual? Desde que a sua vontade esteja ativa, sim. Se a vontade não estiver operando, está falando, está repetindo, mas o campo energético ao redor, ele não vai estar de acordo com aquilo que nós estamos falando. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos estão ensinando sobre como vencer os vícios, eles falam disso também. Eles falam que todos os vícios podem ser superados, que o homem pode vencer todas as tentações, desde que ele esteja com a vontade firme. Se ele não tiver com a vontade ativa e a vontade firme, ele não consegue. Mais uma vez, a vontade, contudo, é um impacto determinante. Vamos pensar numa das coisas que ele falou ali. Ele fala aqui, o pensamento, a eletricidade e o magnetismo conjugam-se, quer dizer, unem-se, um completa o outro, em todas as manifestações universais, criando a gravitação. Então, mesmo que não tenha vontade nossa aqui, eu jogo uma cadeira para cima, ela cai para baixo. É a gravitação que atrai o corpo para o centro da Terra. Mas enquanto encarnado, eu posso, com a minha vontade, na hora que jogar a cadeira para cima, eu posso ir em direção a ela e agarrar ela no espaço. Ela não cai. Um espírito, com a sua vontade, pode mover os fluidos e fazer essa cadeira levitar. Através dessas três forças conjuminadas, eletricidade, magnetismo e pensamento, os átomos se mantêm unidos por afinidade, as moléculas se reúnem e formam as nossas células. Mas por uma vontade firme, um espírito magnetizador, ele pode vir e desagregar todas essas partículas quando as células estão doentes e reorganizá-las todas, curando. É o caso de curas espirituais. Quando uma pessoa tem
uma doença, aí os espíritos vêm, e com a vontade firme, com o conhecimento que eles têm, eles vão manipular as forças para desagregar aquelas partículas, aqueles átomos e remodelar para fazer uma célula saudável, um órgão saudável. Pensemos em Jesus, né? Foi capaz de multiplicar pães, de andar sobre a água. Quer dizer que para Jesus também, estando encarnado, essas leis também eram vigentes. Ele também estava sujeito à gravidade porque ele teve um corpo de carne. Ele não foi um homem carnal, mas ele também teve um corpo de carne. Qual é a diferença do homem carnal e um homem com corpo de carne? Todos os que encarnam têm um corpo de carne. O carnal é aquele, acabamos de falar, que se deixa arrastar pelos desejos mundanos. Com a vontade equilibrada, poderosa, com a consciência lúcida, com a consciência expandida de Jesus, ele foi capaz de acalmar as tempestades, foi capaz de transformar água em vinho, foi capaz de multiplicar os pães e os peixes, foi capaz de, depois de desencarnado, tornar-se tangível para Maria e materializado para os discípulos. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então aqui ele diz que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, mas quem vai usar essa energia mental é o espírito através da sua vontade. Quando nós estamos encarnados, o cérebro ele oferece limite. Quer dizer que um espírito ele pode ser muito mais capaz do que ele consegue se apresentar quando ele está encarnado. Por exemplo, um espírito que tenha se encarnado na condição de idiotia, de cretinismo, que são problemas de saúde. O cérebro vai ser esse dínamo que ele está falando, um dínamo que movimenta as energias mentais. Mas nesse caso dessas patologias, não vai conseguir produzir essas energias mentais harmonizadas ou na quantidade suficiente. Se conseguíssemos ver o espírito separado do corpo, nós vamos ver que o espírito continua lá inteligente, continua capaz, mas através daquele cérebro prejudicado, ele não vai conseguir mostrar para nós aqui no mundo físico todas essas competências. Nessa condição, o que seria? Uma expiação, né? Uma expiação pelo mau uso das forças em outra encarnação. Mas aqueles que estão dentro de uma certa normalidade, cada um vai ter um cérebro que foi plasmado usando como molde o seu corpo perispiritual e vai oferecer ao espírito essa força mental, mas quem está no comando, quem está usando, né, quem está aproveitando para construir sempre é o espírito através da sua vontade. É por isso que a doutrina espírita, em seus princípios, coloca sempre o espírito como o arquiteto do seu destino. Coloca o espírito como autor da sua história. E fica muito difícil para a pessoa que não tem uma certa espiritualidade continuar nas lides espíritas. Porque por um subterfúgio, um mecanismo de defesa, há muitas encarnações a humanidade busca colocar a responsabilidade dos seus fracassos, dos seus insucessos, das suas decepções, das suas frustrações, dos seus recalques em alguém. E é por isso que não consegue êxito. Mas quando consegue entender isso que nós estamos falando aqui, que está sendo revelado neste livro por Emmanuel, mas foi revelado por outros espíritos em outros, porque isso é da natureza, não tem como mudar, e começa a se conduzir
dessa forma, é bem sucedido. Em menos tempo do que pensa, poderá conseguir grandes avanços na sua existência, dizendo: eu sou um espírito criado por Deus, estou numa fase da minha existência que eu tenho mais lucidez, eu tenho mais conhecimento para dar direção à minha vida, direção às minhas escolhas, prioridade naquilo que eu vou dar importância. Ah, mas fulano faz assim, faz daquele outro jeito, o problema é dele. Depende de onde você colocar a sua força. Se a gente dá muita atenção para o que os outros falam, para o que os outros pensam da nossa vida, nós começamos a agir segundo os interesses dessas pessoas, e elas não têm compromisso conosco. Elas não têm compromisso com a nossa felicidade, porque elas falam e fazem as coisas. Na hora que dá errado, elas falam que não fez e que não falou. Então, quem que é os diretores da nossa existência, da nossa felicidade? Somos nós mesmos. Você vê como que é? Então, quando a gente começa a agir de acordo com isso, a nossa caminhada em busca da espiritualidade, ela vai mais rápido. Olha o que ele fala, arrematando: sem ela quem? Sem a vontade. O desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. Séculos de reparação e sofrimento. Aquela história que a gente ouviu várias vezes. Às vezes a gente faz alguma coisa em um segundo para se arrepender para uma vida inteira. Aqui ele está falando que às vezes, porque a vontade não estava no comando, era o desejo que estava, nós poderemos cometer alguns enganos que vai nos levar a séculos de reparação, de dor e de sofrimento. Outro departamento da mente, a inteligência, que ele falou já agora do desejo, o desejo mal conduzido. Agora vai falar da inteligência. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. É aquilo que nós também já sabemos, né? Uma inteligência muito grande, se ela não está sendo controlada pela vontade, essa vontade ela não é ética, ela não é consequente, pode levar à criminalidade. Uma pessoa que é muito inteligente, mas ela não age com essa vontade iluminada, essa vontade em sintonia com os planos superiores, no campo amoroso, pode iludir as pessoas. Com a inteligência, pode conquistar as pessoas que quer, fazer dessas pessoas o que bem entender e depois abandoná-las. Entregue a sua sorte. Pode fazer isso com a inteligência. Não pode? Pode ou não pode? Tem quem faz? Um monte. Ninguém pode. Se ele achar que ele vai dele. Mas depois, se ele achar o que está na afinidade, né? E sempre tem o enganador e o enganado. O que vai acontecer? Estará aprisionado, acorrentado, algemado na criminalidade. Ou então essas inteligências, né, que atuaram nessas grandes guerras aí, quantas que eles não mataram para fazer as suas pesquisas ou para colocar as suas opiniões de hegemonia, de raça pura, de poder em prática? Fizeram. Construíram a bomba atômica. Com inteligência, quantos desvios de bilhões e bilhões de dólares poderia estar sendo usado na saúde? Sempre, né? Sempre. Agora, a luz acendeu, né? Porque os meios de comunicação, eles arrebentam tudo, não tem como. Você lembra de uma passagem do Evangelho que fala assim: não há nada que está oculto que não será revelado? Debaixo do sol não há nada que esteja escondido que não aparecerá. A diferença é que antes demorava muito para aparecer e agora ela aparece rápido. Mas começou como uma colônia de exploração, levando ouro, levando o pau-brasil. Mas essa inteligência fica escrava.
né? Se você não é espírita ou não é espiritualista, você fala, mas essas pessoas ficam impunes, têm vontade de ir lá e tem... Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, porque a lei divina vai fazer. Não faça você. O dia que você estiver trabalhando, não pega um clipe do patrão, não pega um papel, não pega uma tinta, né? Isso é importante. Não faça você. Mas nós não estaremos sendo negligentes? Ué, o que você pode fazer agora? Eu posso procurar conhecer melhor a vida de cada candidato, se for na casa da política, as suas ideias, os seus projetos, e tentar fazer a melhor escolha. A gente sempre tenta. E tentar fazer a melhor escolha. Esse é o teu papel? Não faça. Você acha, por exemplo, que se você estiver lá, você vai fazer melhor? Então se candidate. Vai lá, se candidate e faça melhor. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: ninguém fica impune. Na medida que a pessoa está fazendo, ela já está escrava. Na religião, inteligência na religião. Quantas pessoas inteligentes, mas que não estão sendo guiadas pela vontade, da mesma forma estão corrompendo a mensagem de Jesus, para arrastar as multidões e saquear o pouco que alguns têm, o pouco que às vezes é até um meio de sobrevivência da pessoa. O que essa pessoa quer? Quem está fazendo isso? O que ela quer? Ela quer se dar bem, não é? Ela está usando a inteligência dela. Ela tem inteligência. Ela tanto está provado que tem inteligência que ela conseguiu arrastar multidões. Como na profecia, conseguiu arrastar até mesmo, confundir os eleitos. Ela conseguiu. Ela é inteligente. Acontece que ela quer se dar bem. Ela vai se dar bem? Não vai se dar bem. E se ela tem 50 anos, ela vai viver mais uns 30, uns 40 anos aqui na Terra. Se ela tem 70, ela vai viver mais uns 30, 40 anos. E depois? É diferente você ter conhecimento espiritual, não é? A gente se revolta menos. Uma vez ou outra a gente fica indignado, fica inflamado, porque nós não temos pleno domínio dessas forças em nós. Mas num momento igual a esse, de calmaria, de meditação, a gente fala, é verdade, por que eu estou tão indignado, tão enraivecido com os acontecimentos? Então é que eu pegue isso que eu estou conhecendo e aplique em mim para eu não sofrer, né? Eu ajudo a todos, eu passo o conhecimento para frente para quem quiser ouvir. Agora quem não quiser, não estarão livres, porque não existe liberdade sem responsabilidade. Os nossos jovens, né? Por que você usa droga? Eu quero ser livre. Eu não quero que ninguém mande em mim. Eu quero fazer o que eu quero. Quero ser livre. E fica escravo da droga. Daqui a pouquinho fica escravo do traficante. Porque tem que pagar a substância e não tem dinheiro. Aí o traficante então começa a dar ordem. Você vai vender também a substância. Essa para o cigarro, para a bebida, para o sexo e para tudo mais. Agora ele vai falar da imaginação. A imaginação bem desenvolvida, ela é uma seção, ela é um departamento da vontade, o espírito precisa dela para evoluir. Quantas vezes, até no trabalho espiritual, a gente fala, vamos imaginar uma cachoeira de bênçãos caindo aqui. Vamos imaginar as flores, e quem tem uma vidência mais desenvolvida sabe que a gente manda o comando, se a gente confiar, a gente forma isso mesmo no plano astral. Agora, se a vontade não está por trás, também no meio espiritual a gente ouve cada baboseira, não é? Quando a pessoa dá asas à imaginação, ela sai do campo das conquistas espirituais que trazem benefício e começa a imaginar quando ela não está comandada pela vontade, pelo raciocínio, pelo bom senso. Aí fica só no campo da imaginação. Eu estou vendo uma coisa aqui, só ela que está vendo, e não sabe o que vai fazer com aquilo lá. E o que você vai fazer com isso? Tá bom, tá vendo? E é para a gente fazer o que aqui? No campo prático? Não, eu estou vendo só. Ou então, se está numa empresa, é chamado a fazer um projeto, né? A pessoa que está com aquela imaginação exacerbada,
Faz igual a rainha de Portugal, já que nós estávamos falando de Portugal, você lembra? Quando os funcionários da coroa saíram e viram que o povo estava passando fome, e não sei se é verdade isso, o povo brinca com isso, e fala assim: rainha, o povo não tem mais pão para comer. Ela fala assim: não tem pão, dê-lhes brioche. Brioche era um pão mais sofisticado, né? Ela não tinha noção nenhuma das coisas, da realidade, do campo prático. Seria a mesma coisa que a gente fala assim: o povo não tem arroz. Tem arroz, então dê camarão para eles, dê escargot, dê caviar. É igual quando nós temos aqueles projetos que a pessoa fala: é muito bom, mas não é viável. Onde você vai aplicar isso? Onde você vai achar parceiros? Né? Onde nós vamos achar parceiros? Imagine nós aqui no trabalho social, a gente dá o pão, o leite, a gente começar a querer dar chantilly, sorvete. Saiu do campo da prática, das realizações, do necessário, e a imaginação foi. É muito bonita a imaginação, mas ela não é do campo. Mas ela não tinha nem condição de dar pão mais para ele. Mas ela quis resolver um problema, né? É tão fácil isso, ela quis resolver um problema. Dele brioche. Ela não estava nem um pouquinho preocupada com o povo, né? Ela não sabia nem a necessidade dos seus súditos. Isso aqui nós vamos pegando alguns exemplos para ficar mais fácil, porque no campo teórico só, daquilo que o Emmanuel está nos passando, ficaria muito, muito difícil da gente entender. E aqui, a memória. Então, só terminando a parte da imaginação, ele fala que a imaginação sem o comando da vontade, sem a direção firme, lúcida da vontade, ela pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. A mesma coisa, né? A memória, ela registra todas as informações. Nós podemos, através da nossa memória, obter informações das coisas que nós já fizemos, das que deram certo, das que não deram, e através dessa memória poder acertar mais aqui no presente. Mas se ela também não tiver a participação da vontade, ela pode cair no relaxamento. Se eu não fizer nenhum trabalho, nenhum esforço para lembrar das coisas, quando eu esqueço, daqui a pouquinho eu quero lembrar e eu não consigo mais lembrar de nada. É por isso que os neurofisiologistas recomendam que a gente faça todo dia palavras cruzadas, que a gente mude o percurso que nós fazemos, não fazer sempre o mesmo, para estar sempre impondo desafios ao nosso cérebro. E finaliza dizendo: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. É aqui que nós temos que trabalhar. Eu vou atender alguma pessoa que está doente, um serviço de caridade. Eu tenho que atuar por meio da minha vontade. A vontade é ação. A emoção é reação. Se eu atendo, colocando para a pessoa tudo aquilo que está dentro do meu limite, eu vou ajudá-la. Se eu me envolvo com o problema, de modo a transferir aquele problema para mim, eu adoeço e eu não consigo atender a que vem depois. Então, na casa espírita, desde muito novinho a gente aprende a servir e passar. Quando eu ajudo uma pessoa, eu não posso manter ela ligada, algemada, e nem posso eu ficar ligado, algemado a ela. Serve, ajuda e passa adiante. Transfira conhecimento para que ela possa se guiar, se dirigir pelas próprias pernas. Se nós não temos conhecimento disso, nós ficamos amarrando as pessoas em torno do nosso pé. E você não me ligou mais? E você não falou mais comigo? E você não me cumprimentou? Aí a pessoa fica doente, a gente fica doente também. Aí você vai comer
e lembra daquele problema que ela está tendo de saúde e você não consegue engolir. Daqui a pouquinho, o que aconteceu? Você passa de assistente a assistente. Parece uma coisinha boba isso que nós falamos agora, mas é muito importante. Seja atender o espírito doente, a gente aprende isso. Quando a vontade quer, nós aprendemos. Quando a gente fala, eu vou fazer do jeito que eu quero, não interessa o que os outros estão falando, vai continuar sofrendo. A gente vem para o trabalho mediúnico, recebe uma entidade, 2, 3, ouve outros médios receber. Na hora que acabou o trabalho mediúnico, a gente vai para casa e não lembra mais disso. Tem gente que fica o tempo inteiro pensando naquilo, leva para outro dia aquilo de manhã, contra a outra pessoa que está no trabalho, continua falando. Essa pessoa, você acha que ela vai ser bem sucedida? Não vai, porque os problemas vão se acumulando. São muitos problemas que surgem, né? Então, quando nós formos espíritos disciplinados, nós vamos conseguir, com a nossa vontade, lá no serviço, surge um problema, nós vamos ali, nós conversamos, um fala, outro fala, defende um ponto de vista, acabou a conversa, acabou. Tem gente que às vezes a gente vai entrar, nem deve entrar em discussão nenhuma, mas a gente vai entrar numa discussão no campo da ideia, a pessoa leva para o pessoal, ela fica ofendida, ela fica chateada, ela fica magoada. Enquanto nós não aprendemos a trabalhar no campo da vontade, é sofrimento empilhado em cima de sofrimento, desnecessário. Isso não tem nada a ver com reparação, resgate de vida passada. Tem os resgates de vida passada? Nós temos? Com certeza nós temos. Com certeza. Surgem doenças numa certa idade, que a gente nem lembra de ter feito alguma coisa para estar colhendo aquela doença. Isso é de outra encarnação, né? Alguns familiares difíceis encarnam junto conosco, difícil entendimento. Está claro, está certo que isso é uma reparação. Acidentes que não dava para ser evitados, ela é de reparação, mas não é tudo não que é de vida passada. Tem coisa que nós estamos criando agora pela nossa invigilância, pela nossa teimosia, por não entender que a nossa mente, ela tem que ser controlada por essa vontade, e que o Evangelho de Jesus e todas as informações que nós estamos colhendo, elas são diretrizes para que a nossa vontade seja bem conduzida, bem canalizada. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Em verdade, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Que a reflexão mental, ela ocorre de maneira automática, quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, está falando, quando se trata de sintonia entre as almas, entre os espíritos, a vontade, ela não consegue interferir na reflexão mental. Seria assim, por exemplo, a gente irradia o que nós somos de verdade. Nós somos de verdade. E são esses raios que atraem os afins. Mesmo que eu tiver vontade de irradiar igual Emmanuel, agora eu não consigo. Não é verdade? Mesmo que eu tiver vontade de irradiar igual Jesus, agora eu não consigo, me falta. Eu quero irradiar como Bezerra de Menezes. Não consigo. Nós estamos falando que a vontade não é capaz de mudar algumas coisas em nós, por exemplo, a nossa natureza, né? A nossa vibração. Ela não consegue interferir de maneira improvisada nessa reflexão, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Nós atraímos para nós as coisas de acordo com o que nós somos de verdade. Mas ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Mas ela pode mudar o jeito que nós vamos nos relacionar, que nós vamos nos conduzir quando nós atraímos esses afins. Quando nós atraímos as pessoas que estão afim conosco, os espíritos que estão afim conosco e as situações. E também por afinidade nós atraímos situações. Aí com essa vontade firme eu posso. Porque atrair, por exemplo, uma pessoa igual a mim. Eu sou uma pessoa revoltada. Eu atraí uma pessoa revoltada.
Se eu não tiver a vontade firme, o que acontece? Briga toda hora. Se eu tenho a vontade disciplinada, mesmo eu sendo uma pessoa de uma natureza revoltada, eu vou aprender a não aumentar aquele grau de conflitos. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mas através da vontade, mesmo estando nós no corpo que nós merecemos, no núcleo familiar que nós merecemos, na cidade que nós merecemos, nós podemos dar um novo encaminhamento. Nós podemos aproveitar os elementos que estão à nossa disposição para fazer o bem. Este é o capítulo 2 do pensamento.